Quero convidar que o pastor Xande, que vem aqui à frente, ele tem a incumbência nesta noite de trazer a palavra do Senhor. Nós o convidamos aqui, ele se prontificou. E Xande tem sido uma bênção aqui na nossa igreja. Trabalho com as crianças aí tem sido muito bom. E que Deus continue abençoando a sua vida, meu irmão. Ele que vai trazer a palavra. Vou orar agora nesse momento. Os irmãos também estendem uma de suas mãos em direção ao pregador desta noite, para que o Senhor possa falar conosco, assim como já falou com ele. Oremos. Ó Deus, nós queremos, neste momento tão importante no culto, que é a Tua palavra, que vai ser ministrada através do Teu servo, pastor Xande, ó Deus, o Senhor continue abençoando a vida do Teu servo, e que ele possa estar sempre disposto na obra do Senhor, ó Pai. Fale conosco aquilo que o Senhor já falou com ele, durante a preparação, durante os estudos, ó Deus. Abençoe a vida dele, da sua família, e que a palavra venha de encontro aos nossos corações. Esconde ele na cruz do Calvário, Senhor, e que ele possa falar aquilo que realmente o Senhor quer falar conosco nesta noite. São bênçãos que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Sempre que eu sou convidado, fui convidado praticamente há um mês, né, pastor? Eu busco ao Senhor para saber o que o Senhor quer que eu traga para a igreja. E na semana passada, eu estava sentado ali, e a gente teve o feriado de Corpus Christi, né? Um feriado religioso, católico, onde eles creem que a hóstia, o pão que é dado na missa, ocorre a transubstanciação. Aquele pão se torna o corpo de Cristo. E eu meditando nessa festa que, infelizmente, foi mudada, a festa de Pentecostes para Israel, ela tinha uma particularidade, porque aqueles homens traziam parte da colheita do campo para consagrar esta colheita no templo. E ali, em Atos capítulo 2, os discípulos do Senhor, 50 dias depois da Páscoa, eles foram batizados pelo Espírito Santo. Havia medo em seus corações, porque os executores de Jesus estavam ali, ao seu redor. Mas no poder do Espírito Santo, estes homens romperam a porta da casa e começaram a anunciar a Jesus Cristo como Salvador daquele povo. E em várias línguas estrangeiras, porque eles vinham de vários lugares naquela região. E ali deu-se início à igreja, ao período da graça, e que nós vivemos hoje. Primícias do Espírito. E aí o Senhor falou comigo, fale a respeito do Espírito Santo. Este poder de Deus, essa terceira pessoa da Trindade, pode pôr a apresentação, que leva cada um de nós a entender e compreender os mistérios de Deus. No Antigo Testamento, nós vamos ver no decorrer do texto, o Espírito não habitava dentro das pessoas. Ele estava sobre, ele estava ao lado, ele capacitava as pessoas, Sansão, a ter uma força inimaginável. Aqueles que construíram o templo, a terem uma capacidade de engenharia tal e que era incomparável. Homens e mulheres de guerra, com sabedoria, sendo instruídos pelo Espírito Santo. Toda a Escritura foi inspirada pelo poder do Espírito Santo no homem interior. O Espírito Santo é o autor da Escritura. E é Ele que usa a Escritura, é Ele que revela a Escritura, para que nós possamos conhecer quem é Jesus Cristo. Quem é o Pai. E é necessário compreender estas coisas, porque nelas residem
a motivação e o poder para a nossa salvação. Nós vemos muitas palavras, muitas pregações no meio da igreja, falando a respeito de doutrinas, comportamentos, até na própria psicologia, como tratar as questões que afligem a nossa alma, as emoções, as psicopatias. Eu acho que quem mora em São Paulo tem alguma psicopatia. Porque é uma cidade que produz loucura. É um ritmo desumano de trabalho, de perigos, de situações que nos tiram do conforto e da segurança. E viver em São Paulo é uma luta. E eu chamo São Paulo do grande Golias. Mas nós, como Davi, podemos vencer esse Golias no poder do Espírito Santo. Amém, igreja? Mas o que realmente faz essas coisas serem tratadas, curadas, transformadas para a glória de Deus, é o Espírito Santo. Eu costumo dizer, como pastor, já fazem aproximadamente 22 anos que eu sou pastor, que o homem que é selado, batizado pelo Espírito Santo, não dá problema para pastor. Porque ele conhece o divino pastor, o supremo pastor, o pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. E ele passa a ser um discípulo não de uma religião, não de pessoas, mas do próprio Deus. Um discípulo do supremo pastor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não podemos esquecer o mover do Santo Espírito. Qual é a razão de não mencionarmos este Deus que é manifesto na Trindade e que traz à luz os mistérios mais profundos do ser de Deus? Nada nos é possível sem a presença do Espírito Santo. Haja vista, o Espírito Santo já é nomeado em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Quando é mencionado que o Espírito de Deus pairava sobre o abismo. Ou seja, em toda a palavra, e quando eu estava ali, e o Espírito Santo ministrou ao meu coração, a quantidade de versículos que ele trouxe à minha memória são tantos, que nós passaríamos aqui a noite toda, e não daria conta. Eu desafio a minha pessoa, quando ministro para as crianças, a organizar o estudo para as crianças de forma simples, o que é muito complicado para mim, e num papel de A4. Eu não posso passar de um papel de A4. Mas se eu fosse passar tudo aquilo que o Espírito Santo passou a mim, seria 12. E olha que eu sei muito pouco ainda. Por isso que nós podemos e devemos buscar essa pessoa chamada Espírito Santo. Essa promessa do Espírito Santo, ela é manifesta lá em João, no capítulo 14. E é uma das passagens que me desafia mais a meditar. Qual a profundidade dela. E a minha Bíblia já está com a página gasta, pastor. Está difícil até de ler. Aqui embaixo, aqui, ó. De tantas vezes, de tantas anotações que os meus olhos passaram aqui, e tomaram estes versos como fundamentos da minha fé e da minha vida. Quem fala a vocês é uma pessoa que no dia que recebeu a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador,
na mesma hora, foi batizada com o Espírito Santo. Eu, que não entendia nada da palavra, era espírita kardecista, porque não compreendia e meditava no Evangelho de Kardec, ouvi a voz do Espírito Santo me dizendo, vai lá e lê. E naquele momento de alegria, passando de um momento de tristeza absurda e sendo transformado num momento de alegria, eu me pus de pé, fui ao meu quarto e li a palavra e compreendi completamente, como que se escamas tivessem caído dos meus olhos, aberto o meu entendimento para compreender a palavra do Senhor. Isso foi em dia 25 de julho de 1998. Foi no dia que eu nasci de novo. Em 2001 eu já era diácono. Em 2003 eu me tornei pastor, passei por um concílio, naquela sala ali em cima, diante de 5 ou 6 pastores. Respondi plenamente as questões e comecei a ministrar o Evangelho. Não somente como pastor, mas principalmente como missionário, semeando para o mundo a palavra de Deus. E vivendo como um vento que é levado para cá e para lá, nascido do Espírito Santo. E eu peço a vocês que tenham paciência, porque aquele que começou a boa obra é fiel e é poderoso para terminá-la até o dia de Cristo. Eu não sou perfeito. Sou extremamente falho, limitado. Mas aquilo que faço para a glória de Deus. E aqui nestes versículos, as palavras do Senhor diz assim: e eu rogarei ao Pai. Opa, você já estava, eu estou voltando aqui, pode pôr. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá. Porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha que importante esse versículo agora. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós, e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu e o meu Pai viremos sobre ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. A palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, ainda estando convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Amém, igreja? É interessante que ele fala aqui no versículo 16 que ele irá rogar ao Pai. Eu rogarei, futuro. E ele fala no mesmo patamar do Pai. Ele não vai interceder num prisma de submissão. Ele vai conversar com o Pai no mesmo nível. A palavra no hebraico de rogar, é falar, é entregar ao Pai a vontade do Pai, para que a vontade dele seja feita. Jesus, ali no poço da Samaritana, ele fala, uma comida eu tenho que comer, é fazer a vontade do meu Pai. Assim como temos o poder do Espírito atuando em nós, nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para cada um de nós. E essa vontade, ela às vezes é pouco discernida, porque nós temos alma, nós temos emoções, vivemos em conflito conosco. A carne milita contra o Espírito, o coração é enganoso.
Mas quando nós buscamos como exemplo a Jesus Cristo, e não somente a Ele como exemplo, mas como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós passamos a entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E Ele vos dará um outro Consolador. Aqui, no grego, é Paracletos. O que é um Paracleto? Era um advogado. É aquele que intercede, que junto a uma corte judicial, intercede por aquele que está sendo acusado de alguma coisa. Ele é um ajudador. Ele é aquele que intercede. Aquele que tem palavra junto ao juiz para defender determinadas causas. E ele promete no versículo 16, para que ele esteja com vocês. Veja, aqui no capítulo 16, no verso 7, Jesus afirma, mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Então o que está acontecendo aqui? Ele vai cumprir a vontade de Deus, Ele vai morrer na cruz do Calvário, Ele vai derramar o seu sangue para que nós possamos ser alcançados pela justiça de Deus e chegar lá em cima, assentar à direita de Deus Pai e falar, Espírito Santo, começa o seu ministério começa com as primícias do Espírito, habitando no homem interior, habitando nas primícias, nas habitações, nos corpos, que são os templos do Espírito Santo e que vão anunciar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da raça humana. Esse é o ministério da igreja. Essa é a dispensação da graça. É por isso que o véu se rasgou. Nós não vivemos mais debaixo de ordenanças, mas da direção e da lei do Espírito Santo. E ele fala assim, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê. Aqui ele está falando das pessoas que estavam observando o ministério de Jesus, vendo as curas que ele estava fazendo, e ele apela, olha, se vocês não creem em mim, venham menos as obras que eu estou fazendo. Eu estou dando vista aos cegos, eu estou expulsando demônios, eu estou curando paralíticos, eu estou fazendo o mar acalmar, eu estou fazendo milhares de pessoas se alimentar de pão e peixe com pouca provisão. Manifeste esses sinais e veja que só aquele que vem da parte de Deus. Mas aqueles homens do mundo religiosos estavam completamente cegos e não estavam vendo o mover do Espírito, porque em João, no capítulo 3, creio que no versículo 35, Deus manifesta que Jesus não tem o Espírito por medida. Ele é pleno do Espírito. Ele é cheio do Espírito. Está no final do capítulo 3 de João, versículo 34 ao 36. E ele fala assim, eles não podem ver, nem o conhecem. Ou seja, se pela fé eles não aceitavam as obras, não compreendiam aquilo que o Espírito Santo estava fazendo, eles jamais poderiam entender e compreender que era o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, que estava atuando por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque Ele habita, ou seja, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Significa o quê? Que aqueles discípulos, seguindo Jesus Cristo, estavam observando as obras que o Espírito Santo estava fazendo através dele. Ele está habitando com vocês aqui. Ele está no meio de vocês aqui. Mas aí, Jesus estava vivendo com esses discípulos quando? No Antigo Testamento. Essa passagem foi colocada debaixo da lei. A cruz já ainda não havia sido consumada. A morte de Jesus não havia morrido. Portanto, o sangue de Jesus é a porta de entrada para que Deus possa habitar dentro de nós. E é por isso que ele fala no futuro, e estará em vós.
No versículo 18: não vos deixarei órfãos, voltarei a vós outras. Que promessa! Quem está esperando o retorno de Jesus Cristo, diga amém. Se na primeira vez ele veio como cordeiro, na segunda vez ele vem como leão, como juiz. Se na primeira vez ele veio sendo chicoteado, maldito, envergonhado, desprezado, na segunda vez ele vem com força. E a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará. E toda língua confessará. E é para a glória de Deus, Pai. Tanto no céu, como na terra, como debaixo da terra. Que maravilha, que privilégio, nós voluntariamente estarmos dobrando os nossos joelhos para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Os milionários estão construindo bunkers, achando que vão sobreviver. A ira do cordeiro não tem como escapar. Dá uma lida ali nos versículos de Apocalipse 6 que vocês vão entender isso. Ainda por um pouco e o mundo não me verá, mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Oh, aleluia! A morte, se há um medo do ser humano neste mundo, é a morte. Mas para nós salvos, é apenas uma passagem para uma vida muito melhor. Vendo a situação que temos vivido neste mundo, a incredulidade, o progressismo, negando a fé e perseguindo os cristãos, perseguindo a família, os valores de uma sociedade justa, nós ansiamos por estarmos com Cristo. Pois a palavra afirma: se viver é Cristo, o morrer é lucro. E este mesmo Espírito que habita dentro de nós, vivificará também os nossos corpos. Transformará um corpo mortal que envelhece, que adoece, em um corpo glorioso. Um corpo que não envelhece, que não adoece. Uma natureza nova, semelhante àquela que Jesus Cristo saiu daquele sepulcro. E conviveu com esses discípulos por 40 dias. Sabe quantas pessoas viram ele ressurreto? Mais de 500. 1 Coríntios, capítulo 15. Mais de 500 testemunhas contemplaram a ressurreição e o corpo glorificado de Jesus. No versículo 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Eis aqui uma questão. Nem sempre as pessoas que estão numa prática religiosa, mesmo a cristã, têm sede de Deus. Elas estão cheias de doutrinas, um legalismo absurdo que encerra a alma. E é por isso que a igreja, às vezes, é alvo de escândalos. E o exemplo que nós temos é a mesa de Jesus. Entre os 12 havia um. Então, um pouquinho menos de 10% é o que faz o barulho. Um pouquinho menos de 10% é o que causa escândalo. Mas o Senhor mesmo falou: aí daquele que escandalizar, é melhor que amarrasse uma pedra de moinho no seu pescoço e se lançasse no rio.
Logo, pessoas que não são nascidas de novo, adentram e se assentam à mesa e congregam conosco, mas trazem problemas. Porque não são nascidas do Espírito. A manifestação de Jesus no homem interior é que leva ele a obedecer a sã doutrina pelo poder do Espírito, não pela força do braço. Naturalmente, a nossa carne repele a vontade de Deus. A graça é resistível, sim. A gente pode dizer não, sim. Mas somos como aquele filho que diz não, isso não, mas depois vai e faz. Mas é daquele que fala, sim, eu vou. Está sempre disposto, mas não faz nada. E geralmente, quando Deus pede, você fala não. Ele vai contrário à sua natureza, à sua vocação. Mas Ele atua para te corrigir. E se você obedecer, você vai ser bem-aventurado. Porque o Senhor fala, eis os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de bem, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar a mim, e eu vos servirei. Serei achados de vós, quando me buscardes, e me buscardes de todo o vosso coração. Se o coração é enganoso, e que nós deixamos o coração e colocamos a razão na revelação da palavra, nós encontramos Deus. Mas devemos buscar a Deus de todo o nosso coração. Nós devemos guardar os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus não são penosos, meu irmão. Amar, respeitar, ser humilde, confessar, ser sincero e transparente para com Deus, confessar e se constranger na prática do pecado. Esse constrangimento, esse convencimento na missão do Espírito Santo é o que leva à nossa santificação e que manifesta a nossa salvação. E ela é de dentro para fora. Não dá para ser de fora para dentro. Não dá, é impossível. Se for na força do seu braço, você vai perder. Mas se é no poder do Espírito, Deus é contigo e você vai vencer, amém? E aí Judas pergunta, como procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? E a gente sabe o momento que ele se manifestou ali. E eles contemplaram o verbo vivo, vitorioso. Aquilo que o mundo queria calar, aquilo que o mundo queria derrotar, aquilo que o mundo queria que não existisse, para a manutenção de seus privilégios, de seus pecados, de sua soberba, de seu orgulho, de suas maquinações humanas, carnais, de seus roubos, de suas transgressões, de suas abominações, e nós sabemos o que isso produz. Aliás, o maior motivo de escândalo na história, das maiores crueldades foram feitas por religiões. Nós estamos vendo isso hoje. O combate àquela região. Se esses homens possuem aquela bomba, o que vocês acham que iriam fazer? Jogar sobre a única democracia naquele lugar. Mas Deus fiou o sol e a lua, que ninguém vai tocar na menina dos seus olhos. E eu não vou falar isso aqui para o Facebook não derrubar. Interessante isso, né? Você acha que a perseguição é só lá? Você acha que a construção dessa retórica do politicamente correto, o objetivo satânico é lá? Não! Somos nós, igreja. Somos nós que temos o Espírito da verdade. Somos nós que proclamamos a contracultura. Somos nós que vamos e denunciamos todos esses pecados que eles têm cometido e têm propagado à luz do meio-dia, sem vergonha.
Porque a nossa palavra, o nosso ministério, a nossa pregação deve ser: arrependei-vos. Confessai os vossos pecados. E confessai a Jesus Cristo publicamente. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Deus não deu o Espírito para Jesus sob medida, porque aquele que tem o Filho tem a vida eterna, mas aquele que não tem o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. João 3,36. E aí ele se revela para os discípulos, mas o mundo não o conhece. O mundo continua rebelde, administrando as suas transgressões e abominações, e querendo guerrear contra os santos. Guerrear contra a verdade com muitas mentiras. Mas aí no 23 ele fala: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Nós às vezes temos uma concepção de templo, de que é um lugar específico, com endereço. Que é este lugar aqui, feito de tijolos e piso e cadeiras. Agora estão mais acolchoadas ali, pelo menos. Quem sentar aqui vai, né? Vai ter um pouco mais de conforto. Está aprovado, viu, pastor? Para mim, tá. Mas quando você entende e compreende que você é a habitação, o Espírito te constrange. Ele não cessa aqui. Você não vem buscar aqui o poder de Deus e quando você sai daquela porta fala: oba, acabou. Não, você vem se fortalecer aqui para anunciar lá. Você vem aprender aqui hoje para propagar lá. Você vem conhecer mais de Deus aqui para alcançar a vida abundante lá. Porque aqui todo mundo é santo, todo mundo é perfeito. Eu julgava assim. Nem sempre. Mas nós devemos amar. E crer. E cooperar. Para que cada dia que nos encontremos sejamos melhores. Amém, igreja? A manifestação do Espírito no homem interior, ela é maravilhosa. E ele chama de consolador porque ele nos leva a um entendimento de muitas coisas. Qual é a missão do Espírito para cada um de nós? Veja, em João no capítulo 16, a partir do versículo 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O maior pecado de alguém é não crer em Jesus Cristo. Porque o Espírito aponta para Jesus Cristo. Ele revela Jesus Cristo. E se a pessoa não crê em Jesus Cristo, ele não realiza a obra de Deus. Judeus lá no capítulo 6 de João falam: como devemos realizar as obras de Deus? E Jesus responde: a obra, no singular, de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Da justiça, porque não vivereis mais, a justiça da fé. A fé que vence o mundo é a fé em Jesus Cristo. É a fé que separa o cristão do mundo. É a fé que vence, que é a mola propulsora para que Deus realize a sua vontade dentro de você. A fé cristã, baseada na palavra de Deus e não nos seus achismos, na sua razão ou nas suas emoções.
Às vezes nós sentimos assim, o mover do Espírito Santo, mas ele não passa de emoções, de um trabalho espetacular da psicologia humana, da retórica, da narrativa. Tem muitos pastores que fizeram lá curso de retórica. Eu fui convidado para fazer uma porcaria dessa? Não. Porque a palavra de Deus diz, quando vocês forem pregar para alguém, não vos preocupeis, porque o Espírito Santo vai falar através de vós. E do juízo, porque Satanás, o príncipe deste mundo, já está julgado, meus irmãos. Ele tem uma força residual, ele usa da mentira ainda, mas o poder dele foi retirado ali na cruz do Calvário. Em Colossenses, Deus afirma que ele expôs Satanás ao ridículo e despojou todo o principado, potestade. Porque nele reside a plenitude da divindade e o poder de Deus. Amém? Você vai vencer o mundo pela fé no poder de Deus. Amém? Afirma comigo, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Amém. Outro ministério do Espírito Santo é lembrar. Veja, nós precisamos meditar na Escritura. Nós precisamos decorar a Escritura, para que ela seja escrita nos nossos corações. Quando a gente lê apenas, como a leitura anual que a gente faz lá no grupo da Larissa e do Léo, é só passar os olhos. Não, é mergulhar na Escritura. É abrir um texto de João, por exemplo, meditar no Evangelho de João, e levar uma semana dizendo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí você pega o ônibus, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí você desce do ônibus, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí você chega no trabalho, bota o dedo lá, não sei como é que é lá no trabalho, bota a cara, já não precisa nem mais, o selo está aqui, né? Você bota a cara, abre, o portão abre. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí você vai ruminando essa palavra vai revelando muitas coisas, que o Verbo, a ação de Deus, o dunamis de Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo como água fluindo dentro de você, e do seu ventre vai fluir rios de água viva. E você vai lendo a palavra e ele vai trazendo a concordância. Olha, lembra quando você leu aquela parte? Nossa, lá em Gênesis, lá, que a semente da mulher iria dar à luz aquele que venceria Satanás, batendo nele na cabeça. Porque só mata uma serpente com a espada na cabeça. Mas que essa serpente ia morder o calcanhar é cruz. E você fica falando, nossa, o Espírito Santo me revelou isso. Uma palavra que foi proferida 6.000 anos atrás. Se cumpriu na cruz do Calvário. E hoje eu tenho o poder do Espírito. Em Efésios, na armadura, que o Espírito é a espada, e com a espada do Espírito, eu firo a serpente pela cabeça, e ela não tem mais poder sobre a minha vida, de me escravizar no pecado. Eu sou mais que vitorioso em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o Espírito vai gerando essa concordância, e você vai lendo cada vez mais, e essa sede vai aumentando, e você vai entrando nos mistérios de Deus. Você vai compreendendo os mistérios, e a sã doutrina vai sendo revelada para você. Não porque o Xande ou o Otaviano, ou quem quer que seja pregou, mas porque você buscou. E você encontrou a palavra revelada, que é escrita no teu coração, e aí você constrói um altar, e você jamais esquece daquele altar. Porque foi uma experiência com Deus. E a experiência com Deus, e este altar, é a porção eterna dentro do seu coração. É o Espírito Santo entendendo e compreendendo com seu espírito. E te lançando a uma natureza espiritual, a uma natureza eterna, a uma natureza elevada, de boa reputação, de educação, de conhecimento, de sabedoria, de santidade, de respeito e de amor.
Não é na força do braço que a gente faz isso. Não é na força do braço. Então ele fala aqui no versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar aquilo que vos tenho dito. Ou seja, estes homens que escreveram, João deve ter escrito essa palavra, 40 anos depois. Escreveu inspirado pelo Espírito Santo, no sopro, na inspiração. Veja, a palavra de Deus está fechada. Ela começa em Gênesis e ela termina todas as coisas em Apocalipse. Não há mais inspirados por Deus. O Espírito Santo selou toda a profecia. Já está completo. Aí vem o progressismo e fala assim: vocês são bibliólatras, sei lá. Fala que nós temos a idolatria da Bíblia. Meu irmão, como é que você vai entender as coisas espirituais se não for pela palavra de Deus? Como é que você vai pelejar com aquilo que você não vê, se não for pelo poder da palavra de Deus? Como é que você vai agradar aquilo que você não vê, se você não conhece? E aquilo que manifesta a palavra de Deus é o Espírito Santo. E é Ele que rege a nossa caminhada espiritual. Ele que é o trilho, Ele que é a rocha. Ele aponta para Jesus, para que a gente pise em solo firme. Na sã doutrina, na lei do Espírito. Adorando a Deus como? Em espírito e em verdade. O Senhor fala em João 8,31. Se permanecerdes na minha palavra, vocês sabem, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade. E a verdade nos libertará. Nos libertará das garras do pecado de Satanás, nos libertará do mundo e nos libertará de nós mesmos, dos nossos achismos, dos nossos sofismas, do nosso orgulho. Nós devemos nos humilhar para a palavra. E quando você não vai de acordo com o que você acha, com o que você pensa, você se humilha. E você obedece à palavra. Você não faz de acordo com aquilo que você acha, mas aquilo que a palavra está falando como certeza, você é encontrado como um adorador. Por isso que Paulo fala assim: aquele que rouba não roube mais, aquele que furta não furta mais, aquele que mente não mente mais, aquele que adultera não adultera mais. Por quê? Ele passou a ser um adorador e ele começa a obedecer à palavra. Muitas coisas no começo que eu comecei, que foram limpas da minha vida, eu ainda não tinha compreendido na palavra, mas o Espírito Santo já estava fazendo a obra no meu coração. E aí, quando eu li na palavra, eu falei: puxa vida, o Espírito Santo antecipou isso. E ali, onde o Jonathan está sentado, eu sentei anos da minha vida. Ali eu ouvi pregadores, ouvi palavra do Senhor, anos a fio, aprendi a palavra de Deus. Mas saía daqui, chegava em casa, conferia. Lia diariamente. Meditava, escrevia. Saí pior do curso de teologia. Que tinha que ler 600 páginas e fazer resenha da mente de homens. Voltei para a palavra rapidinho e fui sarado. Podia citar aqui autores aqui. Sabe aquelas palavras rebuscadas? Moltmann, não sei o que lá, que Deus disse, Platão disse, não sei o que lá disse. O que Jesus disse? O que o Espírito Santo revelou? Qual a vontade do Pai? É isso que basta. Outra questão no ministério do Espírito Santo que é maravilhoso é selar os salvos. Veja lá em Efésios capítulo 1. Deus fala que os judeus tinham as primícias da revelação, mas vós, gentios, ouviram a palavra, creram no seu coração e foram selados pelo Espírito Santo da promessa.
Então, se há um penhor, você é penhorado, a sua alma é penhorada no mundo espiritual. O pastor Otaviano, eu até elogiei ele, de dizer que nós não perdemos a salvação, porque a salvação não é por obras, mas pela obra de Cristo. Logo, quando o Espírito Santo habita em nós, nós somos selados, nós somos penhorados. Não podemos mudar mais de identidade. Temos uma identidade espiritual. E a partir daquele momento, passamos a ser tratados pelo poder de Deus no homem interior. Podemos resistir? Sim. Existem crentes carnais? Sim. Não tem nada para apresentar lá. Como fala 2 Coríntios capítulo 3, né? Por fogo, né? Madeira, feno e palha. Mas se você for construindo prata, ouro e pedras preciosas, vai passar pelo fogo. E você vai receber galardão, amém? Quem quer galardão aqui diz amém. Sirva sonhou no Espírito, de acordo com a vontade dEle. Outra coisa que o Espírito faz é levar a gente a adorar. Porque antes de conhecer a Deus, o nosso espírito está morto. E o nosso corpo, ele se relaciona com o ambiente. Ele sente fome, sede, calor, frio. A nossa alma se relaciona com as pessoas. Tristeza, alegria, amor, ódio. E a única forma de nos relacionarmos com Deus é pelo Espírito. E o Espírito vivo, vivifica, pelo poder do Espírito Santo. E ele faz essa conexão de adoração a Deus. A influência de Deus passa a ser mais presente na nossa vida, quando o Espírito se apresenta a cada um de nós. E nós precisamos buscá-lo. Porque se nós entendermos e compreendermos que é necessário nascer de novo, nós podemos ver o reino. Se nós entendermos e compreendermos que é necessário nascer da água, palavra, e do Espírito Santo de Deus, nos é concedido entrar no reino. É como se fosse o green card. Muita gente aqui do Brasil vai para os Estados Unidos agora querendo green card. Né? Eu quero ir para os Estados Unidos para poder trabalhar lá. Dizem que é bom demais. Não é, cara. Lá não tem fundo de garantia. Não tem 13º. Não tem férias remuneradas. Então a gente precisa entender essas coisas e falar qual o reino, qual a cidade, qual o país que eu quero ir. Eu quero ir para Nova Jerusalém, meu irmão. Eu quero ter acesso a Nova Jerusalém. E se você quiser conhecer essa carta de entrada, dá uma lida lá em Apocalipse capítulo 22. Que fala que os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro vão entrar na cidade pelas portas. Que glória, que majestade. Os portais eternos abrindo para você entrar. Glória a Deus. Glória a Deus. Então é necessário a gente nascer. E o poder do Espírito faz o homem nascer de novo. E é preciso nascer de novo. Eu pergunto para você, você já nasceu do Espírito Santo? Você tem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Eu digo para as pessoas aqui, e para as pessoas que vão assistir este culto em casa ou depois. Porque se você não nascer da água do Espírito, não adianta frequentar a igreja, praticar algum tipo de religião cristã que seja. Não adianta, vai ser tudo em vão. Porque você vai se perder. E aí, como a gente vai nascer, então, de novo? Como a gente vai buscar
e compreender esta verdade. Veja, somente o Pai pode batizar a gente com o Espírito Santo. Por isso que nós pregamos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E lá em Lucas, capítulo 11, no versículo 9 ao 13, o Senhor Jesus diz assim: por isso eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará um lugar um peixe, uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Quando João Batista olha para Jesus e fala: eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias, mas aquele que vem após mim, eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Logo, aquele que ama e guarda as palavras de Jesus é amado pelo Pai e pelo Filho. E Deus se manifesta nele. E foi Deus que trouxe você aqui hoje para ouvir essa palavra, amém, irmão? No poder do Espírito Santo, nós precisamos buscá-lo de todo o coração e aceitar a Jesus Cristo e confessá-lo publicamente, buscando este poder na sua palavra, na água que alimenta, no pão do céu, que fortalece o seu homem para buscar e servir a Deus. Eu tive o privilégio de ser no primeiro dia. Eu tive o privilégio, porque não sei, se Deus deixasse para depois não ia ser. Mas aquele poder que me foi concedido gratuitamente é concedido a todo aquele que crê. Amém? Quais são as marcas de que você é uma pessoa salva? Quais são os frutos que o Espírito Santo gera no homem interior e faz com que se manifestem publicamente? Gálatas, no capítulo 5. É muito claro isso. Quando ele manifesta os frutos do Espírito, que é capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne e as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Viver no Espírito é maravilhoso. O povo fala assim, eu fico imaginando assim, o povo fala: esses caras não bebem, esses caras não aprontam, mas todo domingo tem festa. Todo domingo tem canto, todo domingo tem comunhão, todo domingo tem conversa, a gente nunca está sozinho. A gente tem sempre os irmãos orando por nós, se reunindo conosco, celebrando conosco. Estamos celebrando 10 anos do Asaf, olha quanta gente na festa de aniversário dele. Porque aquele que é do Senhor, vive em comunhão com a igreja, o corpo de Cristo, esse não fica jamais só. Outra marca daquele que é nascido do Espírito é a revelação do Espírito, dos mistérios de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 10 diz assim: mas Deus não o revelou pelo Espírito,
Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras de sabedoria humana, olha aí, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, não aceita porque são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Para terminar, deixa essa passagem que revela os mistérios do Espírito Santo atuando dentro de nós. Em Romanos, no capítulo 8. A palavra diz assim, que a palavra do Senhor não volta vazia. Porque os pensamentos do Senhor são muito mais elevados do que os nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor são muito mais elevados do que os nossos caminhos. E a palavra que sai da boca do Senhor não torna para Ele vazia, antes cumpre com aquilo que lhe é designada. E é por isso que eu estou lendo muito a palavra do Senhor. Para que não seja o Xande falando, mas a palavra do Senhor falando. Mas o Espírito Santo falando. Romanos capítulo 8 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que for impossível à lei, do que estava enferma pela carne, Deus fez enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, as coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Olha, o mesmo Espírito que semeou no ventre de Maria e construiu o corpo do Messias Jesus Cristo, está sendo semeado dentro de você e construído um corpo glorioso, um corpo que ressuscitará, um corpo que nasceu 2 vezes, e se caso Jesus não volte, vos arrebatará, e você não morrerá nenhuma vez. Caso morramos,
Ele nos ressuscitará e unirá e nos concederá um Espírito glorioso. Por quê? Porque assim, pois, irmãos, não somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas antes receberam o espírito de adoção, baseados no qual chamamos e clamamos: Papai, Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, vamos levantar, igreja. Escreva esse versículo aí no mural. Romanos capítulo 8, versículo 17. Para todos nós lermos juntos e terminarmos essa palavra. Pode pôr aí. Romanos 8, versículo 17. Vamos ler juntos, igreja. Nessa esperança que move o nosso coração. E desejarmos que o poder do Espírito Santo esteja dentro de nós e em nós atuando. Juntos. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Amém? Vamos orar. Fecha os teus olhos. Pai querido, muito obrigado por esta noite maravilhosa, em que o mover da Tua palavra se manifestou no nosso meio, onde eu ali Te busquei em espírito, Senhor, e falei em línguas, meu Pai querido. Louvado seja o Teu nome, Pai querido. Pai, eu entrego cada um aqui, Senhor, que o Senhor possa ver aquele que tem sede, aquele que tem fome de Ti, aquele que deseja andar de acordo com os Teus caminhos e viver de acordo com a Tua vontade. Sela eles agora com o poder do Teu Santo Espírito. Que o vento do Teu Santo Espírito adentre no seu coração, remova toda transgressão e o penhore para a vida eterna, Senhor. Torne ele discípulo de Jesus. Sele ele com o Espírito Santo da promessa, meu Senhor, perdoando os seus pecados, lavando e esquecendo completamente, porque o sangue de Jesus tem poder. Se você ora comigo, assim neste momento, entrega o teu coração a Jesus agora. Aceita a Jesus agora como seu único e suficiente Salvador. E confessa que você é um miserável de um pecador, passível de condenação eterna, mas justificado pela fé. Deseja viver com Deus para sempre e adentrar ao reino de Deus no Espírito. Por isso, Pai, recebe essa alma que agora se dobra diante do Senhor e o recebe como seu único e suficiente Salvador, e testemunha que Deus é verdadeiro e existe. Recebe esta alma agora que se reconcilia contigo, que está aqui, já conheceu os teus caminhos, tem se afastado, não tem meditado na tua palavra diariamente, mas que deseja agora fazer um voto de aproximação. Que o Senhor tenha liberdade no seu coração. E eu ministro a tua libertação. E com o espírito profético declaro que você é salvo no Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo te recebe de braços abertos, para selar a comunhão contigo e apagar tudo aquilo que você tem feito de errado. Hoje, agora e para todos sempre. Por isso, Pai, recebe a nossa oração, porque não fazemos por nossos méritos, Senhor, não.
nós fazemos pelos méritos daquele que o Senhor se compraz, daquele cujo sacrifício concebeu ser feita a sua vontade, e nós somos a sua herança, nós somos as primícias do Espírito, nós temos o privilégio de sermos a tua habitação, e é no nome dEle que nós oramos, no nome dEle que nós agradecemos, no nome dEle que nós queremos viver, meditando e compreendendo a tua palavra. É o que nós te pedimos como igreja, no nome de Jesus. Amém. Que a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, o amor redentor de Jesus Cristo, Filho amado, e as doces consolações do Espírito esteja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado sobre toda a terra, hoje, agora e para todo sempre. Amém. Nós vamos louvar, cantar esse último louvor.